Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Digital Covid-19 do Conselho Federal da OAB, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Esse é o painel 77 e nós vamos tratar das relações do direito internacional e a pandemia. A pandemia deixou bastante clara que o isolamento dos países não é suficiente para isolar a relação entre os países. A pandemia começou na China, logo se alastrou para a Europa e chegou no Brasil. E para tratar desse tema tão interessante, tão instigante, tão importante neste momento, nós vamos contar com 3 professores simplesmente fantásticos. E vamos começar com o professor Gustavo Mônaco, que é consultor em Lee Brock Camargo Advogados Associados, membro da Comissão de Direito Internacional do Conselho Federal da OAB, professor titular de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito da USP, professor do Mackenzie e coordenador do curso de Direito da Universidade AMB Morumbi. O professor Gustavo vai falar do direito internacional privado e os reflexos da pandemia. Professor Gustavo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado à nossa presidente, Ana Beatriz. Queria saudar a Maria Rosa, o Valério Mazzuoli, saudar também todos aqueles que nos acompanham nesse primeiro Congresso Digital Covid-19, agradecer o convite da OAB para a participação nesse painel e passo desde logo, então, à abordagem do meu tema, que, como disse a nossa moderadora, vai abordar os aspectos relacionados ao direito internacional privado. As pessoas costumam, em tom de brincadeira, mas sempre com aquele fundo de verdade, dizer que o direito internacional privado não é direito, não é internacional e não é privado, né? Porque a natureza das normas seria uma natureza de direito público. As fontes são internas, né? Nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, e não seria propriamente um ramo do direito. Eu acho que isso é um pouco de exagero, apesar de ser um método para a solução de conflitos de leis. E, nesse sentido, as relações têm, na sua internacionalidade, o aspecto principal. Né? São relações jurídicas que, tal qual acontece com aquelas do direito civil, do direito empresarial, do direito do trabalho, se estabelecem, mas que apresentam um elemento vinculado a um ordenamento jurídico estrangeiro, a um ordenamento jurídico diferente daquele do foro. E, nesse sentido, obviamente, a necessidade do isolamento social, que se faz acompanhar num nível macro pelo isolamento dos diversos povos, né, teve um impacto muito grande no âmbito do direito internacional privado, como é óbvio. O primeiro aspecto que me chama a atenção e que eu acompanhei na atividade profissional é aquele de pessoas que estavam no exterior realizando cursos, fazendo um período de atividades profissionais de curta duração, regressarem aos seus estados de origem. Né? Muitos brasileiros regressaram ao Brasil com o intuito de se servir de uma rede de apoio. Eu ouvi de muitas pessoas que o maior receio que tinham era o de adoecerem no exterior, com filhos pequenos,
sem ter aquele grupo de apoio formado pelas avós, pelos avós, pelos tios, enfim, por amigos que pudessem socorrer essas pessoas. Então, houve, no início do período de atingimento na Europa, na Ásia e nos países da América, um refluxo das pessoas que tentaram, e muitas delas conseguiram, retornar ao país de origem. Então, o Brasil recebeu um número grande de pessoas que retornaram ao nosso território. Esse aspecto coloca em evidência alguns problemas de relações jurídicas que se iniciaram no exterior com esses elementos de extraneidade e que não tiveram o seu encerramento adequado, né? Pense-se, por exemplo, num aluno de uma faculdade que foi fazer um intercâmbio no exterior, alugou um apartamento e, de um dia para o outro, resolveu voltar ao país, até porque as aulas se mantiveram pelo sistema remoto e podiam continuar acompanhando as atividades didáticas daqui, e não deram um encerramento devido a esse contrato, né? Outra questão na qual eu tive a oportunidade de ser consultado, pense-se, por exemplo, em 2 brasileiros casados, pais de crianças, que estavam na Europa para realizarem, por exemplo, um estágio de pós-doutoramento. E depois, um deles retorna ao Brasil com os seus filhos, com as crianças, justamente para se valer desse aspecto do ambiente de apoio, né, do ambiente familiar, daquele grupo que vai auxiliá-los. E aquele genitor que ficou no exterior, no momento ali às vezes, de depressão, de se sentir desconfortável com a situação, ameaça a mãe, que veio com as crianças para o Brasil, de que iria pleitear a busca e apreensão das crianças, com base na Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, de que o Brasil faz parte, para que as crianças regressassem ao exterior, né? Sendo que, de forma alguma, essa família modificou o seu domicílio para aquele país, e mesmo a residência habitual era um aspecto pouco caracterizado, na medida em que, sendo ambos professores de universidades federais, tiveram os seus afastamentos deferidos pelas autoridades competentes, publicada em Diário Oficial a portaria que concedeu o afastamento, dando um termo final para esse período, que não era muito distante daquele regresso que foi antecipado, no caso específico que eu estou mencionando, pela mãe. Então, também nesses aspectos de direito de família, questões relacionadas ao direito internacional privado chamaram a atenção, inclusive no que diz respeito a esse tratado que busca operacionalizar por meio da cooperação jurídica internacional, e é até um pouco temerário eu querer falar de cooperação jurídica na frente da professora Maria Rosa Lola, mas esse aspecto de vinculação à convenção, de um modo geral, precisou ser repensado na prática por magistrados, né? Pensem se, na condição de magistrado, você tivesse que tomar uma decisão sobre devolver ou não uma criança para um estado no qual ela, em tese, tinha sua residência habitual, mas onde ela não teria a rede de apoio, onde você teria que determinar o regresso provavelmente num avião, que é um local onde a transmissão do vírus se mostra muito facilitada pelo próprio sistema de reaproveitamento do ar, e isso tudo coloca uma série de questões, inclusive com, no meu modo de ver, a necessidade de se decretar uma espécie de moratória de fato dessa convenção específica sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. O mesmo problema se coloca se nós pensarmos, muito embora isso hoje em dia tenha
uma diminuição muito grande de incidência prática, mas se nós pensarmos nos processos de adoção internacional, que se caracterizam pela circunstância de serem os pretensos adotantes residentes habitualmente num país estrangeiro e que vêm ao Brasil para pleitear a adoção de uma criança ou de um grupo de crianças brasileiros. Ora, esse processo, se dependendo da fase em que ele estivesse, teve que ser interrompido, né? Porque o estágio de convivência pressupõe o deslocamento dos pretensos adotantes para o Brasil para conviverem aqui com as crianças. Se depois do estágio de convivência, com o retorno da família para o exterior, o juiz estivesse ali em fase de sentenciamento, como é que nós lidamos com essa questão também do ponto de vista do aspecto da deslocação da criança? Como é que a gente manda uma criança adotada por um casal estrangeiro para o exterior? Então, foi preciso pensar também em mecanismos como esses que nós estamos utilizando nesse congresso para manter os vínculos que se criaram ao longo do período de convivência. E isso no âmbito das relações vinculadas aos contratos, da mesma forma, quer dizer, negociações que diziam respeito à execução de prestações que possam ser realizadas à distância, não há dúvida que esses contratos puderam ter a sua continuidade verificada. No entanto, se para a fiel execução do contrato foi necessário ou fosse necessária a enfim, a verificação desse aspecto de deslocamento, isso também, de alguma forma, fica prejudicado. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para reflexão diz respeito à situação dos turistas, né? Das pessoas que, de alguma forma, compraram pacotes de turismo, se deslocaram ou pretendiam se deslocar para o exterior, e este aspecto, obviamente, fica dificultado por decisões legítimas, me parece, tomadas pelos estados, de restringirem o acesso de estrangeiros aos seus territórios, né? Via de regra, o que os estados fizeram foi estabelecer mecanismos de manter algum viés de idas e vindas, né, com voos menos constantes, mas praticamente para a repatriação, para acolher os seus nacionais que estavam no exterior, restringindo ao máximo os aspectos vinculados à entrada de estrangeiros no território nacional. Nós temos também problemas relacionados à expulsão de estrangeiros, não é? Inclusive decisões tomadas no âmbito do judiciário brasileiro que se estearam, né, se basearam neste momento atual para resguardar o direito dos estrangeiros de permanecer no território nacional, enquanto o momento não fosse oportuno para a realização das viagens, do deslocamento. Então, nós percebemos aqui que, tanto no que diz respeito ao conflito de leis no espaço, quanto ao que diz respeito à condição jurídica dos estrangeiros, nós assistimos a impactos importantes causados pela pandemia e que obrigaram as pessoas que refletem sobre o direito internacional privado a procurar soluções minimamente palatáveis, minimamente aceitáveis diante desse quadro que nós estamos vivendo. De toda sorte, outros objetos clássicos da disciplina, como o direito de nacionalidade, por exemplo, não me parece que tenham sofrido grandes repercussões. E no que diz respeito aos conflitos de jurisdição, também acho um tanto quanto difícil imaginar problemas nessa seara, a menos que estivéssemos
diante de uma situação, por exemplo, de uma competência exclusiva de uma jurisdição, como acontece no direito brasileiro com as hipóteses do artigo 23 do Código de Processo Civil, e próximos de um prazo de decadência ou de prescrição em que o exercício do direito pudesse estar ameaçado. No entanto, bem ou mal, os órgãos de enfim, gestão do Poder Judiciário nos diversos estados foram adotando medidas para preservação dos direitos nesse momento que nós vivenciamos. Então, me parece que o direito internacional privado, como disciplina, se viu, de algum modo, afetado pela pandemia, claro, como todos os ramos do direito, mas nós tivemos a possibilidade de proceder a uma reflexão que procurou, de alguma sorte, resguardar as circunstâncias daqueles que se veem envolvidos por relações jurídicas que apresentam na sua estrutura pelo menos um elemento de extraneidade. Eu ficaria por aqui, professora Ana Beatriz, preservando então o nosso tempo para ouvir os colegas e eventualmente procedermos a uma discussão mais adiante. Agradeço demais pela sua palestra, professor Gustavo. Esses reflexos da pandemia nessas relações de família, especialmente no âmbito do direito internacional, eles talvez fiquem um pouco menos explícitos, né? Mas eles são extremamente importantes e é muito bom que a gente chame a atenção, né? Porque essa questão das relações internacionais, do fato de você não poder ir de um estado para o outro, né, tem reflexos interessantíssimos, né? Esses dias mesmo estava passando uma reportagem sobre a adoção internacional e os índices simplesmente quase que baixaram a zero, justamente por essa questão que o senhor nos trouxe. Vamos dar continuidade, então, para respeitar o nosso tempo aqui, que é cruel. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Maria Rosa Loula. Ela possui mestrado e doutorado em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professora da graduação e do doutorado em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, é procuradora federal, atualmente atuando no contencioso estratégico em tribunais superiores da Procuradoria-Geral Federal. Professora Maria Rosa vai falar sobre a Covid-19 e as instituições do direito internacional. Professora Maria Rosa, a palavra é sua. Bom, obrigada, professora Ana Beatriz. Eu também queria só começar aqui agradecendo o convite da ESA e do Conselho Federal da OAB, louvando a iniciativa, porque realmente é louvável que nesses tempos a gente consiga congregar tantas pessoas para refletir sobre os impactos, né, da pandemia no direito, né, que de fato cabe a nós, advogados e professores, estudiosos, praticantes, né, do direito internacional, essa reflexão também. Queria dizer que é uma honra e uma alegria estar nesse painel, entre amigos, colegas e que compartilham, né, principalmente, essa paixão pelo direito internacional. Então, começando aqui com a minha fala, eu queria trazer, na verdade, algumas reflexões sobre as instituições do direito internacional, aqui aquela zona cinzenta entre público e privado, né? As instituições que suportam os dois, como os tratados, a ideia de soberania, né? Direitos humanos, né? E questionar um pouco como é que as instituições do direito internacional privado, e direito internacional como um todo, estão respondendo ao desafio que a pandemia tem colocado. Primeiro, eu acho que, antes de tudo, a gente podia já fazer uma digressão sobre a própria instalação do estado de emergência de saúde internacional, né?
como é que o mundo inicia esse processo de pandemia? A partir da manifestação de uma organização internacional, qual seja a OMS, uma organização internacional da qual o Brasil faz parte. Então, em 12 de março de 2020, a OMS decreta oficialmente estado de pandemia por conta do coronavírus. E aí, de pronto, surgem aquelas dúvidas. E também aqui eu serei leviana de tratar essa questão na frente do professor Gustavo, na frente do professor Valério, que se debruçaram tanto sobre essa questão. Mas é possível a um Estado que faz parte da OMS descumprir recomendações da OMS, ignorar aquilo que a OMS estabelece, né, o estado de pandemia, o estado de emergência em saúde internacional? Que implicações tem isso? São implicações, vamos dizer, de direito internacional clássico? Talvez não. Mas é preciso que o mundo todo se reúna e se debruce sobre essas instituições, entenda como melhor manusear esses conceitos e esses desafios, porque senão não haverá como enfrentar satisfatoriamente a pandemia. Então, por exemplo, a OMS determina por suas recomendações obrigações de reporte, né? O clássico também, a obrigação de reporte de 24 horas, que tem aquela questão se a China obedeceu ou desobedeceu, mas parametriza um pouco parâmetros de reporte, porque isso tem, na verdade, uma implicação profunda, né? Uma importância científica muito importante, né? Muito relevante. Então, pode um país alterar o método de contagem? Mudar no meio? Que impacto isso tem para o todo? E a gente respeita a soberania do Estado ou a gente respeita o acordo que a gente faz parte, né, na OMS? Então, eu acho que essas reflexões a gente precisa fazer e precisa enfrentá-las em conjunto. Agora, mais do que nunca, eu acho que o mundo é global. A gente está vendo isso concretamente. E aí, o outro conceito que eu queria também trazer aqui para a gente refletir é o próprio conceito de soberania e as implicações que o reconhecimento da soberania trazem, né? Eu sou da geração que viu o Mercosul ganhar força e fôlego, né? E não só o Mercosul, como a União Europeia. Então, eu lembro dos meus estudos, o chavão era dizer: existe uma flexibilização do conceito de soberania. Estamos evoluindo, não há mais que se falar numa autonomia, independência dos Estados, estamos abrindo mão da nossa soberania em nome de espaços de integração, tribunais internacionais. Pois bem, chega a pandemia e o que acontece? Cada Estado resolve adotar sua política, por mais que exista a questão da OMS, fechamento de fronteiras, determinações sobre estrangeiros que estavam em seu território. Não houve uma obediência ou sequer uma preocupação com a pactuação internacional. Obediência a tratados. Eu lembro aqui para vocês, por exemplo, o próprio espaço do Mercosul. O espaço do Mercosul, que era um espaço que a gente tinha tanta, vamos dizer, tanto afeto e tanta confiança, né? A Argentina fechou fronteiras terrestres, marítimas e aéreas para todos os países e não fez nenhuma distinção para os parceiros do Mercosul. A gente pode, e aqui a gente não faz nenhum juízo de valor, apenas problematiza. A gente pode entender também que o Brasil é hoje uma grande ameaça à saúde pública da Argentina. Então, não vamos aqui entender ou avaliar essa decisão. Só o que a gente precisa fazer é perscrutar qual foi o peso e a relevância do tratado internacional nessa decisão. Alguém pensou que teria que ter um regramento distinto para os países parceiros do Mercosul, ou isso sequer foi cogitado?
E aqui eu acho, pessoalmente, que isso sequer foi cogitado, porque a pandemia está se impondo para além dos nossos outros acordos, né? Existia uma corrente também, quando me debruçava estudando sobre isso, que dizia que a fonte do direito internacional era o Pacta Sunt Servanda, né? Os acordos precisam ser cumpridos. Eu acho que isso também está em xeque hoje. A ratio primeira do direito internacional é o direito à saúde. Isso é que tem guiado todas as decisões de todos os Estados. Se o Estado vai cumprir ou descumprir um acordo internacional, vem depois da análise sobre como resguardar a saúde pública. E aqui eu queria lembrar, depois desse segundo exemplo, né, queria lembrar um exemplo que o professor Gustavo levantou um pouco aqui agora, que é o do HC do STF, de relatoria do ministro Barroso, que é um outro exemplo bastante interessante de afastamento de um acordo internacional, prestigiando primeiro o direito à saúde. Para quem não acompanha ou não acompanhou, esse é o HC 184828, fica aqui o registro também, para se alguém quiser depois ler, a decisão liminar do ministro Barroso, que é muito polêmica e muito interessante. A questão dizia respeito à retirada compulsória, né, do corpo diplomático venezuelano, que se encontrava aqui no Brasil, em função da declaração de persona não grata desse corpo diplomático. Vamos lembrar que o Estado brasileiro, só o Brasil e os Estados Unidos reconhecem Juan Guaidó como presidente da Venezuela, né, salvo melhor juízo, eu acho que era assim a última forma. Então, houve essa declaração de persona não grata, lastreada, baseada em que acordo, em que instrumento? Na Convenção de Viena, a convenção que regulamenta as questões diplomáticas. O que decidiu o ministro Luiz Roberto Barroso? Basicamente, vou resumir aqui, os resumos são mesmo grosseiros, mas é por aí. O ministro disse muito que bem, o Estado brasileiro tem todo o direito de regulamentar quem é persona não grata e quem não é, e estabelecer quem é Estado acreditado, quem não é, mas, acima de qualquer direito estatal, está o direito de saúde, de resguardo da saúde dos indivíduos. Então, é um pouco a lógica, não é que os indivíduos estejam acima do Estado, não é isso, estamos derrogando, afastando, suspendendo, adiando um pouco os acordos internacionais para hoje prestigiar o direito à vida. E acho que o ministro Barroso, não me lembro agora de cabeça, mas acho que ele, inclusive, fala do risco dos indivíduos saírem daqui e entrarem em outro estado. Mas é isso, né? O risco à saúde é da própria locomoção. O quarto exemplo que eu queria trazer aqui hoje, e a minha proposta, como diz aquela linda canção do Tom Zé, eu estou te explicando para te confundir, eu estou te confundindo para te esclarecer. Não tenho nenhuma pretensão de trazer aqui dogmas e respostas, mas só de problematizar. Porque eu acho que, de verdade, a gente não tem a maturidade agora, durante o processo, para avaliar todos os contornos desse processo. Fato é que a pandemia chacoalhou as estruturas do direito internacional. O resultado disso a gente vai ver daqui a muitos anos. Então, o quarto exemplo também é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Dias Toffoli, uma decisão de hoje, inclusive, e que contraria o que eu estou dizendo até agora. O ministro Dias Toffoli, numa suspensão de liminar que dizia respeito a uma questão de território indígena, de comunidade indígena, o ministro Toffoli decide que é preciso preservar aquele território indígena, ele determina, né, a retirada da população não indígena, né, a extrusão desses indivíduos, e
determina, não só nessa decisão, mas em várias outras, que seja respeitada a Convenção 69 da OIT, seu artigo 6º, que estabelece que os povos interessados precisam ser consultados mediante procedimentos apropriados, que ninguém sabe exatamente quais são agora na pandemia, mas para que eles possam livremente participar da adoção das decisões. Qual o desafio? O desafio hoje é como é que o Estado brasileiro vai cumprir esse acordo internacional? Como é que o Estado brasileiro vai... e aqui eu acho que, enfim, decisão judicial a gente cumpre, né? E eu acho que ele tem absoluta razão, o ministro. É preciso que a gente não desmoralize as normas de direito internacional. Mas como, em termos fáticos, faremos essa consulta? Como, em termos fáticos, garantiremos que essa consulta não coloque em risco a saúde da população indígena? A gente vai fazer, né, avisos, quer dizer, o Estado brasileiro vai fazer avisos por edital, enfim, esse é um problema posto. Não me parece que haja uma resposta, mas me parece um exemplo muito, muito interessante do prestígio das normas de direito internacional, mesmo na situação de pandemia. E aqui também, voltando, só para fazer um fechamento aqui, uma conclusão, sobre vamos dizer, as fragilidades das instituições de direito internacional diante desse grande desafio que é a pandemia, ou vamos dizer, as vulnerabilidades ou as suscetibilidades, e principalmente a incapacidade que qualquer ramo do direito tem para responder sozinho por esse desafio que é global em todos os sentidos, né? Eu queria trazer aqui o exemplo do Tribunal Penal Internacional. Como nós temos acompanhado todos, né, pelas notícias de jornal, o presidente do Brasil, presidente da República Federativa do Brasil, foi denunciado no TPI 2 ou 3 vezes, não sei ao certo. Uma delas, inclusive, me parece que diz respeito à questão indígena, diz respeito a tipificação seria a questão do genocídio, né, de uma determinada população, a população indígena. Mais recentemente, eu acho que a outra denúncia fala de crime contra a humanidade em função de, vamos dizer, uma negligência no enfrentamento à pandemia, ao Covid. Então, aqui a gente está de novo nessa interseção, nesse entrelaçamento do direito internacional e das suas instituições e da força que essas instituições têm, dos limites dessas instituições, para o enfrentamento da pandemia, né, da Covid-19. O que salta aos olhos quando a gente começa a analisar um pouco melhor esses exemplos? Parece-nos de pronto que a fundamental questão, a questão primeira da pandemia, talvez tenha sido, ou nos parece que é, uma negligência, um maltrato do direito ambiental, internacional, inclusive. E esse maltrato, essa negligência não ter sido analisada a tempo de constituir-se em um tipo penal, me parece uma omissão imperdoável do TPI. Como a gente diz no Rio, né, o TPI dormiu no ponto. Porque o mais importante hoje seria preservar a relação humana com o meio ambiente. O direito internacional ambiental é primordial, é fundamental. Como assim não houve a tipificação do ecocídio até hoje?
bom, eu não sou, né, de nenhum modo sanitarista, nem médica, nem cientista, mas tenho lido também um pouco e sei que existe uma relação bastante linkada, bastante profunda entre o desrespeito, ou vamos dizer, o ataque do ser humano a espaços ambientais preservados, a questão da alimentação, enfim, animal, né, ou não vegetariana, não sei como colocar isso melhor, a interação entre preservação de espécies selvagens e adoção delas como alimento, enfim, uma questão que é ambiental. Então, será que se a gente tivesse antes, né, se o direito internacional antes tivesse visto o ecocídio tipificado, será que a gente reiteraria essas práticas? Será que a gente poderia ter evitado uma pandemia? Essa é uma pergunta que fica, é uma inquietação que fica, mas, enfim, para a qual eu também não tenho nenhuma resposta. Pois bem, acho que os exemplos até aqui foram do HC, do Mercosul, da suspensão de liminar e da TPI, e do próprio regulamento ou recomendação da OMS. Eu penso que o desafio imposto pela pandemia ao direito internacional não é não é característico ou exclusivo do direito internacional. Acho que todas as estruturas estão sendo questionadas e estressadas ao máximo, né? Mas o que me parece é que as fragilidades do direito internacional têm se mostrado maiores do que as de outros ramos. Então, esse pouco peso às instituições como o Mercosul, aos tratados internacionais, a constatação de que a ideia de compartilhamento da soberania parece que foi uma ilusão, parece que agora assim, os estados se fecham e pensam cada vez mais em políticas somente para si, né? Autopreservação e tão somente. Então, eu acho que essas são um pouco as reflexões que eu queria trazer. Como eu disse, não tenho respostas e acho que não teremos um espaço curto de tempo, mas acho que é nossa obrigação refletir sobre essas questões e trazer à luz esses problemas. Obrigada, professora Ana Beatriz, acho que é isso. Encerro aqui minha participação. Muito obrigada, professora Maria Rosa. São questões tão inquietantes, né? Eu estava aqui me segurando, né? Porque a vontade de comentar cada um desses casos aí é enorme. Eu me lembro bem, foram temas que a gente chegou a debater, né, na nossa comissão, até por meios informais, né? Porque a gente também teve que se transformar até na forma de discutir os temas, né, mais importantes. Mas essa relação, né, entre as normas estabelecidas pela OMS e o direito interno, a soberania nacional, isso a gente discutiu bastante, né? E acho que é o ponto nevrálgico, né, dessa relação com a pandemia e o direito internacional. A gente viu bastante quando o nosso Estado meio que se recusou a cumprir aquilo que era orientado pela OMS, né? E aí a gente tem que se fazer, né, esses questionamentos, né? Até que ponto vale a pena eu me vincular a um organismo internacional se não tenho a intenção de cumprir, né, com o que aquele organismo internacional determina ou recomenda, né? As recomendações, mas que, na verdade, são um pouco mais do que simples recomendações, né? Então, são temas super instigantes, né? Esse habeas corpus do Barroso também, que colocou em xeque não só a relação entre o direito internacional, né, a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas e o direito nacional, mas a própria repartição de competências interna, né, já que a gente não tinha, naquele momento, nenhuma determinação de fechamento de fronteiras, né, de proibição de entrada e saída do país. Como é que o Poder Judiciário, né, se arvora nessa competência também de definir quem entra e quem sai do país, né? Se isso é um critério de conveniência e oportunidade do próprio poder Executivo. Então, são temas realmente super instigantes, né? Super
importantes. Acho que cada um deles daria uma discussão, acho que um painel inteiro, só para cada um desses 4 temas que você nos trouxe. Eu agradeço demais pela sua intervenção. E, para finalizar esse nosso painel, a gente vai ouvir o professor Valério Mazzuoli falar do tema que eu acho que está todo mundo querendo saber, né? A gente já viu algumas ações aí propostas pelos Estados Unidos, né? E a gente quer saber se existe ou se não existe uma responsabilidade internacional, né, pela pandemia, muito também pelo que os professores Gustavo e Maria Rosa já trouxeram, né, dessa questão da regulamentação interna, das obrigações frente ao direito internacional e as obrigações sanitárias internacionais. E aí a gente está louco para te ouvir, professor Valério Mazzuoli, sobre a responsabilidade internacional dos estados por epidemias e pandemias. O professor Valério é professor associado da Faculdade de Direito da UFMT, que é a Federal do Mato Grosso, doutor summa cum laude em Direito Internacional pela URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do mestrado e doutorado também da Universidade de Itaúna, e é membro consultor da nossa Comissão Especial de Direito Internacional do Conselho Federal da OAB. Professor Valério, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Ana Beatriz, um prazer, uma honra, muito obrigado. Gratíssimo, é uma grande oportunidade, um grande prazer estar com todos aqui, Maria Rosa e Gustavo Mônaco, nesse congresso digital, nesse maravilhoso congresso digital das repercussões jurídicas e sociais da pandemia da Covid-19. Eu quero mandar o meu abraço, a extensão do meu abraço a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem e agradecer novamente ao Conselho Federal da OAB por essa oportunidade que me coloca ao lado desses amigos aqui nesse congresso, nessa tarde de hoje. E como disse a professora Ana Beatriz Presgrave, eu vou falar um pouquinho desse estudo que eu tenho desenvolvido sobre a responsabilidade internacional dos estados por epidemias e pandemias transnacionais, né? Que foi um estudo que eu publiquei agora na revista de Direito Civil Contemporâneo e também em algumas plataformas internacionais e acabou tendo uma repercussão inicial aí desse tema que o mundo agora vai começar a tratar sobre como responsabilizar um Estado por pandemias ou por epidemias transnacionais, o que é isso, se um Estado é responsável por uma epidemia, se o Estado é responsável por uma pandemia, ou se ele é responsável por outros atos que o direito internacional coloca e impõe a esses Estados em termos de conduta de regulamentos sanitários internacionais. Bom, primeiro, eu já digo de antemão que esse tema é mais teórico do que prático, porque nessa quadra na qual nós nos encontramos, é muito difícil que um Estado tome uma medida especificamente contra a China agora, num caminho que eu vou explicar aqui de responsabilização, de eventual responsabilização perante a Corte Internacional de Justiça. Talvez para a próxima epidemia ou para a próxima pandemia, que isso nos sirva de exemplo. No ponto em que nos encontramos agora, ainda é cedo para dizer quais são os interesses envolvidos dentro de um litígio internacional. Então, a questão é mais de narrativa, especificamente porque a China, em eventual condenação internacional dela, ela ainda tem a condição de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que pode vetar uma decisão do Conselho que dá guarida a uma decisão de um tribunal internacional, então temos mais essa problemática. Mas, entrando direto ao ponto, o assunto pode ser visto sob duas óticas. Uma primeira ótica que não se aplica à quase totalidade dos países do mundo e acabou de ser referido aqui pela professora Ana Beatriz, que é a ótica do direito interno. Então, alguns países do mundo, como os Estados Unidos, têm utilizado o meio das class actions para responsabilizar os estados. O que é isso? Se entra com uma ação contra o Estado, em eventual êxito dessa ação, se penhora um bem do Estado dentro do seu território para se recompor dos prejuízos financeiros decursivos daquele mal, entendidamente, que aquele Estado tenha causado. Rapidamente, em 2 minutos, isso no Brasil é impossível por 3 motivos. Primeiro, uma jurisprudência absolutamente sólida da STJ, não se pode demandar Estados por atos de império no direito interno brasileiro. Decisões ainda do STF, mas isso ainda está em pauta, essa DPF, da responsabilização da Alemanha, no caso,
por atos da Segunda Guerra, mas a jurisprudência até hoje tem sido bem firme no sentido de também na Suprema Corte que não se pode responsabilizar um Estado parem non habet iudicium, parem non habet imperium. Entre iguais não há jurisdição, entre iguais não há império. E por uma jurisprudência fortíssima da Corte Internacional de Justiça do caso Ferrini de 2002, um italiano que tentou uma ação contra a Alemanha, também se sentia prejudicado, se dizia prejudicado pela Alemanha nazista, e que logrou êxito por uma pequena margem de votos na Corte de Cassação italiana, em que a Corte entendeu que pelo menos uma exceção deveria ter a teoria das imunidades, que seria a exceção da proteção de direitos humanos. O que acontece? A Alemanha leva a Itália à Corte Internacional de Justiça, havia um juiz alemão, e, portanto, foi nomeado um juiz ad hoc italiano, se não me engano, Giorgio Gaia. Então, houve 16 juízes à corte tendo um voto de Minerva. O único voto a favor dessa tese italiana foi do nosso amigo, professor Cansado Trindade, mas perdeu de 15-1. A corte se manteve um tribunal tradicionalíssimo, no sentido que a imunidade do Estado é praticamente absoluta. Uma obra de direito nacional da década de 40 e de 2020, o capítulo ainda está atualizado, a Corte Internacional de Justiça não mudou a sua jurisprudência. Portanto, por esses três motivos, só os Estados Unidos que não aceitam as normas internacionais para ter esse expediente das class actions, de demanda de um Estado no plano do direito interno. No plano do brasileiro, isso é improvável. E de outros Estados do mundo. Então, o que ocorre? Sobraria para nós a responsabilização internacional. Rapidamente, o tempo é muito curto aqui. O que aconteceu com a China? A China não é um monstro, não é um país... nada disso. Uma pandemia pode acontecer em qualquer país do mundo. Claro que não é conveniente essas questões de zoonose, é um problema zoonótico. O HIV nasceu da relação do homem com o macaco, no Congo belga, lá em Leopoldville, na década de 20. Só foi chegar nos Estados Unidos na década de 70 com a Revolução Sexual, e depois os haitianos que voltaram e depois foram para a Europa, não tinha comunicação, transportes. Má relação do homem com o animal. Isso nós precisamos falar, é zoonose. O caso olha o HIV, o que foi no mundo hoje. O caso da Covid-19 é um outro problema zoonótico, do morcego que passou por um bichinho que chama pangolim, que é o animal silvestre que tem o maior tráfico ilegal do mundo. Os asiáticos adoram, parece um tatu-bola, a criança brinca com aquilo. Do morcego para o pangolim, do pangolim para o humano. Outro problema de zoonose, que nós temos que... A OMS tenta resolver esse problema da relação do homem com determinados animais que dão essas doenças, essas pandemias. Isso pode acontecer em qualquer país do mundo, em qualquer local do mundo. O que a China fez, então, portanto, ela não é culpada por ter uma pandemia. Ela é culpada por não respeitar as normas internacionais, né? Que Maria Lola aqui dizia que tem que ter uma flexibilidade, isso no fundo é o diálogo das fontes. O direito internacional hoje ele não é prepotente como era o direito internacional westphaliano, o próprio direito internacional permite um diálogo com o direito interno, o juiz escuta esse diálogo e aplica o que as fontes dizem. Então, hoje essa simbiose que existe entre o direito internacional não é desprestigiar o direito internacional, nem desprestigiar o direito interno, é uma conversa profícua que tem que ter para resolver os problemas. O que a China não fez foi cumprir aquilo que ela se comprometeu a cumprir, que é o Regulamento Sanitário Internacional de 2005. O que diz esse regulamento no seu artigo 7? Que qualquer problema sanitário de novo e não conhecido, independente da origem, podia ter nascido no Laos, que ocorre em seu território, deve ser avisado à Organização Mundial de Saúde no prazo do artigo 6º, que é 24 horas. É o prazo exíguo das 24 horas. Então, depois que vai descobrir a cadeia do vírus, depois que vai descobrir o fenômeno do vírus, o que está acontecendo? 3.000 pessoas chegaram no hospital chinês com síndrome respiratória grave. Pronto, isso é o fato. Esse fato é que deveria ser avisado em 24 horas. E do dia 31 de dezembro, o Partido Comunista Chinês foi avisar o mundo dia 21 de fevereiro. Esse foi o grande problema. De 24 horas, demorou 21 dias. Nisso, metade da Itália já estava morta. E nisso, os primeiros relatórios da OMS entenderam que a pandemia, que então endemia, depois epidemia e depois pandemia, era algo leve ou moderado. E que no seu relatório 6º para 7, eu estudei todos para fazer esse estudo, ela vai dizer, nós fomos levados a erro, está na nota primeira de rodapé do relatório, na primeira nota, e é gravíssimo o grau de gravidade é altíssimo aqui.
Depois temos que ver também se não tem uma responsabilidade da organização, porque a OMS, ela também só tece elogios à China, mas o seu grau de responsabilidade também, ainda é cedo, mas é um tema que nós vamos ter que discutir depois. Qual que é a responsabilidade da Organização Mundial de Saúde, ainda que muitos estados, como o Brasil, e é verdade, não tenham cumprido as suas resoluções, mas qual que é a responsabilidade também em não exigir do Estado o cumprimento desse prazo de um país que já teve SARS? Bom, a China demorou 21 dias para avisar o mundo. Esse foi o problema. Então, hoje ninguém tem dúvida, eu acho que eu escrevi isso em primeira mão no Brasil, hoje o mundo inteiro, os colegas que têm escrito internacionalmente têm concordado. Não há dúvida que houve o descumprimento da norma internacional. Bom, o que eu faço, então? Não há o descumprimento de uma norma internacional e qual a sanção para isso? Vamos, então, recorrer à Constituição da Organização Mundial de Saúde. E a Constituição coloca apenas uma possibilidade de se reclamar questões relativas à saúde que envolvam 2 estados partes nesse tratado perante a jurisdição da Corte Nacional de Justiça. Está no artigo 75. Acontece que o artigo 75 é uma coisa e os artigos 6º e 7º do regulamento são outra coisa. E como linkar isso? Há vários meios que não daria para explicar aqui, tem o artigo 22, tem o artigo 65. A verdade é que eu tenho uma Constituição, que é um framework, que é uma moldura, que é um umbrella treaty, é um guarda-chuva em que outros estão ali à sua sombra, e todas as questões sanitárias internacionais podem ser alocadas de uma problemática que se leva à Corte Nacional de Justiça. Isso está no artigo 75. O artigo 75 coloca, porém, 2 condições. E diz, para que uma causa sanitária internacional chegue à Corte, primeiro, precisa de uma negociação preliminar com o Estado em causa. E segundo, provocar a Assembleia Mundial da Saúde, que, para quem conhece bem, é uma Babel. É aquilo que se discute durante 50 anos e não se resolve nada nessa Assembleia Mundial, nessa tal de Assembleia Mundial de Saúde. Essas 2 condições, ou seja, o Estado realmente fica no mato sem cachorro. É quase que não chega à jurisdição da Corte. E aí fui pesquisar a jurisprudência da Corte Nacional de Justiça, se existe em algum lugar a Corte dizendo que esse dispositivo é válido. Está lá no caso da República Democrática do Congo versus Ruanda, que é um caso dos conflitos armados na República Democrática do Congo, que o Congo não cumpriu essas condições do artigo 75, mas a Corte disse, eu aceitaria a validade do artigo 75 se o senhor Congo cumprisse, mas o Congo não cumpriu. Portanto, primeira ponta de esperança. A Corte disse, o artigo 75 é válido. A segunda dúvida, essas condições são condições que ficam à escolha do Estado ou são condições exigíveis? As duas, ambas as condições, são uma depende da outra ou não? E aí, aquela coisa, né, de conhecer a jurisprudência da Corte e as surpresas. Recentemente, em novembro de 2019, no famoso caso República da Rússia versus Ucrânia, que discute a Convenção internacional sobre discriminação racial, esse caso vai ser julgado daqui 20 anos, mas ele já está nas suas objeções preliminares, ele acabou de entrar na jurisdição da Corte. E lá nas objeções preliminares, e aí que me chamou a atenção, a Corte Nacional de Justiça foi analisar o artigo 22 da Convenção sobre Discriminação Racial, que é formalmente idêntico ao artigo 75 da Constituição da OMS, que vai dizer o seguinte, para que um caso possa ser submetido à Corte, primeiro, as tais negociações preliminares, segundo, que se provoque o comitê do Pacto da Convenção Internacional de Abolição de todas as formas de discriminação racial. E aí, a Corte Internacional de Justiça, no parágrafo 101 dessa sentença das objeções preliminares, disse não precisa das duas condições, basta que o Estado tenha cumprido apenas uma, portanto, elas não são cumulativas, que o caso pode vir à jurisdição da Corte. Portanto, seguindo a mesma lógica, no artigo 75, bastaria chamar a China para as negociações preliminares, sem provocar a Assembleia Mundial da Saúde, para levar um caso à jurisdição da Corte Nacional de Justiça. Então, está aí a resposta, resumidissimamente, qual o caminho para se levar o caso. O artigo 75, combinados com o 6º e 7º do regulamento e combinado com a jurisprudência Congo e com a jurisprudência Federação Russa versus Ucrânia. Poderia, por fim, tempo corre muito, poderia, por fim,
a China ter alguma excludente de licitude lá no Draft Articles das Nações Unidas sobre responsabilidade internacional dos Estados, teria a força maior. O que é força maior? Um evento que foge ao controle do Estado e que nenhum Estado conseguiria tomar para si a resolução desse evento por conta de ser um evento, uma intempérie que escapa, consequentemente, às suas forças. Um exemplo clássico do direito internacional que a própria ONU dá no projeto de artigos, no Draft Articles. Uma aeronave, vamos pegar a Ucrânia e Rússia, uma aeronave da Ucrânia sobrevoando o território russo, em tempo bélico, em tempo não de paz, é proibido o sobrevoo e o piloto, então, portanto, vai contornar o território. Um cataclisma internacional leva o piloto a duas opções. Ou eu atravesso o território russo, ou eu derrubo uma aeronave com 400 passageiros. O que eu faço? É evidente que eu sobrevoo o território russo. Então, não há responsabilidade por uma excludente de ilicitude. Houve uma força maior. Houve o ilícito, mas uma força maior. A força maior haveria, porque a pandemia se espalharia no mundo independentemente da notificação? Dizem os especialistas, sim. E ainda mais o Brasil com o presidente da República que vai em rede nacional e diz que é gripezinha e que ninguém precisa se proteger. Então, sim, se espalharia. Com toda a força, com todas as recomendações internacionais, no Brasil se espalharia da mesma maneira. Portanto, poderia ter a força maior. Por que não pode, no caso da China? Porque entraria no parágrafo 1º lá do 23 do Draft Articles. Eu não posso alegar a força maior quando eu dei causa. Então, se a China avisasse nas 24 horas... ela diria, olha, espalhou do mesmo jeito. Eu avisei, mas o que eu posso fazer? O Brasil não cumpre, então espalharia da mesma maneira a epidemia, ou depois virou pandemia, né? Nesse caso, me parece que a força maior aí tem esse impeditivo por conta da falta de cumprimento das normas internacionais. E, no final, para fazer uma reflexão final em um minuto, já encerrando, isso tudo nos mostra, né, muito resumidamente, falei muito resumidamente, mas, no fundo, isso tudo nos mostra que a pandemia da Covid-19, ela está nos mostrando que a globalização ela está de joelhos. Ela está efetivamente de joelhos, como diz Ferraioli, porque o grande desafio exatamente é salvaguardar a saúde humana. E fazendo uma reflexão que fiz também nesse estudo final, é a de que se hoje, até hoje, acho que Maria Rosa se referiu a isso, Ana Beatriz também sobre o meio ambiente, se até hoje o grande exemplo de patrimônio comum da humanidade era o meio ambiente e uma questão sanitária é uma questão ambiental lato sensu, parece hoje nós não ter mais dúvida de que o patrimônio comum da humanidade é a saúde. É efetivamente a saúde. Isso nos faz refletir como nós podemos elevar a consciência humana para uma nova concepção do direito doravante e como poderão ser encontrados esses pontos de conexão entre diversos estados, cultural, economicamente tão distintos, para a gerência compartilhada do nosso futuro comum, do meu, do seu, do nosso futuro. Então, agora, esse direito internacional westphaliano, ele perde e prepotente, porque ele não aceita o dialogismo, ele perde, no meu entender, completamente as suas bases justificadoras, para dar lugar àquilo que defendo há mais de 20 anos, esse novo direito internacional que tem no patrimônio comum da humanidade, em especial o patrimônio da saúde humana, o seu mais amplo e irrestrito significado. Eu penso que será sob essa ótica e sob esse prisma que os Estados deverão, doravante, enfrentar questões dessa índole em nome da salvaguarda de toda a humanidade. Portanto, nós temos que achar um meio de cooperação entre Estados, uma cooperação e uma gestão compartilhada de crises, e aí, na verdade, as normas internacionais vão ter que ser cumpridas, porque isso vai ter que ser levado a um foro multilateral que é a ONU, os Estados vão ter que ceder, sim, aos seus domínios reservados para ter uma gestão compartilhada de crises e que essa crise, vejam os milhares de mortos constatados até hoje e as perdas econômicas, que isso nos ensine a ter uma nova lente para que nós possamos ter uma gerência melhor, mais compartilhada e mais humana do nosso futuro comum. Queria agradecer novamente a essa oportunidade e dizer que foi um prazer e uma honra ter estado com todos e todas aqui, devolvendo a palavra à querida Ana Beatriz, cumprimentando novamente os colegas. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigada, professor Valério. Essa questão da responsabilidade internacional, realmente, ela é extremamente complexa, né? Ela demanda a interpretação de diversos dispositivos internacionais, e depois a gente tem um segundo problema, né? Que é como executar essa eventual condenação internacional, né? Então, a gente realmente está numa questão extremamente complexa e que demanda muita análise. Bom, deu para perceber que o mundo inevitavelmente será outro, né? Antes da pandemia, depois da pandemia, em especial nessas relações de direito internacional, ficou muito claro, né, que o fato de nascer num país, né, uma doença, não implica em que ela fique restrita àquele país, e que a adoção de medidas imediatas naquele estado implica ou não no atingimento de outros estados, né, e isso pode representar a responsabilidade desse estado. Eu queria agradecer demais a presença de todos e todas e convidá-los também para permanecer aqui. Daqui 10 minutos será dado início ao próximo painel, que vai tratar dos crimes de responsabilidade e o impeachment. Terá a participação do Luiz Cláudio Pereira, conselheiro federal da OAB, da Helena Lobo Costa, professora da USP, Juliano Breda, conselheiro federal também da OAB, pelo estado do Paraná, e do professor Miguel Reale Júnior, que é professor da USP. Agradeço a presença de todos, agradeço aos professores Maria Rosa, Gustavo Mônaco e Valério Maswosny pelas incríveis palestras, e uma boa tarde a todos e a todas.